Deus fez um pacto de sangue com um homem chamado Abraão. É isso mesmo, ele fez uma aliança. E essa aliança tinha como propósito garantir a esse homem que Deus cumpriria com a promessa que estava sobre a vida dele. Promessa essa que parecia improvável, mas que Deus estava garantindo que iria cumprir. A promessa de que esse homem, já em idade avançada, que ainda não tinha nenhum filho biológico, seria o pai de uma grande descendência. O homem que geraria uma nação inteira separada para Deus. Não somente isso, Deus deixou claro que o herdeiro desse homem seria um filho gerado por ele mesmo. Para garantir essa promessa que parecia tão absurda, o próprio Deus se manifestou na linguagem dos homens e realizou um ritual de automaldição, garantindo dessa forma que a promessa iria acontecer na vida de Abraão. Abraão, então, sai desse momento tão especial com o Senhor com a sua fé fortalecida. E assim que ele sai desse momento, ele vai ser tentado com uma proposta que aparentemente fazia muito sentido para a época. A sua própria esposa vai oferecer a ele uma serva egípcia, para que ele então se deitasse com a serva e finalmente tivesse um filho. Abraão, de forma completamente omissa e sem considerar os princípios do Senhor, na ganância e na sede de que a promessa se concretizasse de uma vez por todas, ele vai acabar aceitando a proposta e vai se deitar com essa mulher. Essa mulher, chamada Agar, a serva egípcia, de fato vai engravidar e vai receber do próprio Deus a promessa de que o seu filho Ismael seria um grande homem e que a partir dele toda uma descendência seria formada, que ele seria pai de príncipes e uma nação seria constituída a partir de Ismael. Diante desse cenário, será que Abraão pensou que o plano de se deitar com a serva havia dado certo? Será que Deus teria aberto uma exceção e, de fato, o filho da promessa foi enviado ao ventre de Agar? Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler e meditar no capítulo 17 do livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo todo, do versículo 1 ao versículo 27. Eu vou fazendo pausas e explicando, e a gente vai extraindo aqui os ensinamentos que Deus tem pra gente. Então, bora lá, versículo 1, olha o que diz. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, esse episódio está acontecendo cerca de 13 anos após o momento em que Abraão se deita com Agar, ela é engravida e então ela vai dar à luz ao menino Ismael. Lembra que tudo isso aconteceu no capítulo 16. 13 anos depois, nós temos Deus se manifestando a Abraão, falando com ele novamente. E quando Deus fala com Abraão novamente, ele vai falar sobre 3 assuntos, né? De forma resumida, a gente consegue ver 3 pontos aqui nessa primeira fala de Deus. A primeira coisa é que Deus vai afirmar quem ele é. Gente, isso é muito especial. A palavra que está aqui é o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, no texto original, é o El Shaddai. É a primeira vez que Deus se revela com este nome. Lembra, aqui na série, né, nos estudos que nós estamos fazendo aqui no canal, nós já tivemos contato com 2 nomes de Deus. Nós conhecemos o Deus Elohim e nós conhecemos o Deus Yahvé. Se você está acompanhando aí a sequência de vídeos, você lembra disso. E agora nós estamos conhecendo o terceiro nome pelo qual esse Deus se apresenta. Vamos lembrar que é um Deus, mas ele se apresenta com nomes diferentes e esses nomes dizem respeito aos seus atributos, falam a respeito de quem é esse Deus tão grande, tão poderoso, eterno,
eterno, que não pode ser explicado pela mente humana, porque é muito maior do que a nossa mente, muito maior do que nós somos. Esse Deus, ele se manifesta com diferentes nomes, porque ele é muito grande, os seus diferentes nomes falam a respeito dos seus atributos. Hoje nós estamos vendo ele se apresentar pela primeira vez como El Shaddai. El Shaddai é traduzido na maioria das Bíblias como o Todo-Poderoso. Seria de fato isso, um poder elevado, uma onipotência. Ele é aquele que detém todo o poder, ele é a fonte de toda a vida. Você deve se lembrar de quando Deus se revela como Deus Elohim, lá em Gênesis 1, o Deus criador, aquele que tem poder para criar o tudo do nada. Mas aqui nós estamos falando de um nível superior. Ele não é só o Deus criador, ele é o Deus que detém todo o poder. Para ele não há nada impossível. E isso é muito interessante, o fato de Deus se revelar aqui a Abraão como sendo o Deus Todo-Poderoso nesse contexto. Por quê? Porque Abraão se deitou com Agar, porque no fundo, ele cedeu ao jeitinho brasileiro. No fundo, ele cedeu a proposta ali da sua esposa, que de um jeitinho, que deu um jeitinho de fazer a promessa acontecer, ou pensou que estivesse dando um jeito da promessa acontecer. É como se Deus falasse assim para ele: Abraão, volte ao seu eixo, lembre-se, eu sou o Todo-Poderoso. Eu não preciso de jeitinhos. Eu não tenho problema com a sua idade, eu não tenho problema com a questão da sua esposa já ser avançada na idade, de estar fora do relógio biológico. Eu não tenho problema com isso, porque eu sou o detentor de todo o poder. Eu os criei, eu estabeleci essas leis da natureza, eu fiz que fosse dessa forma. Eu sou a fonte de toda a vida. Para mim não há impossível. Então Deus se manifesta a Abraão, primeiramente reafirmando quem ele é, fazendo Abraão lembrar disso, trazer Abraão de novo pro prumo, pro eixo. Abraão, lembre-se, eu sou o Todo-Poderoso, eu não atuo com jeitinhos, eu não preciso disso. A segunda coisa, depois que Deus reafirma quem ele é, Deus vai comunicar a Abraão qual é a sua vontade. E ele fala: ande conforme a minha vontade, seja íntegro. Então, depois dele reafirmar quem ele é e deixar claro para Abraão que ele não precisa e ele não se manifesta, não se move, não age, quebrando princípios eternos, quebrando seus próprios princípios, após isso, Deus então vai falar para Abraão: Abraão, a minha vontade é que você seja íntegro. Caminhe de forma correta e alinhado ao meu coração. Deus está repreendendo, está exortando Abraão, chamando a atenção de Abraão para andar em integridade. Gente, Deus está aqui corrigindo o seu filho, e veja como um pai amoroso, ele disciplina e corrige aqueles que ama, para que eles não continuem caminhando no erro. O fato de Abraão ter dado esse jeitinho, ter aceitado se deitar com a sua serva e ter caminhado numa direção que não agradava o coração de Deus, vai trazer muito problema para a família de Abraão e muito sofrimento para ele. Então Deus, como um pai amoroso, está dizendo: caminhe segundo a minha vontade, seja íntegro. Primeiro, porque você é o meu filho, então agrade o meu coração. Segundo, porque eu sei o que é bom para você. Você precisa ter uma vida íntegra e correta. Depois de repreender Abraão, corrigir Abraão, Deus fortalece mais uma vez a fé de Abraão, mais uma vez afirmando que ele iria cumprir com a aliança, que ele ia estabelecer a aliança e que através de Abraão uma descendência numerosa seria formada. Gente, o que é essa aliança? De forma simplificada, caso você tenha acabado de chegar no canal. A aliança é sobre um Deus que está trabalhando para que um determinado povo seja o seu povo e para que ele seja o Deus desse povo. A aliança diz respeito ao agir de Deus entre os homens.
É Deus entrando na história da humanidade, intervindo na história da humanidade, para que aqueles que creem nele se reconectem ao seu coração através de Jesus Cristo. Então Deus está falando para Abraão: eu vou estabelecer a aliança que fiz com você. Sua descendência será numerosa, Abraão. Eu sou o Todo-Poderoso. Caminhe em integridade. Você não precisa se corromper para que a aliança seja estabelecida. Ao contrário, faça a minha vontade. Ande em integridade e eu garantirei que a aliança seja estabelecida. Então, depois que Deus levanta esses 3 temas, afirma quem ele é, pede a Abraão para que caminhe em integridade, comunica para Abraão qual é a vontade dele e depois reafirma a promessa sobre a vida de Abraão, Deus agora vai explanar esses 3 tópicos. Sim, é exatamente isso que vai acontecer. Deus vai começar a abrir melhor esses 3 assuntos, dar mais detalhes para Abraão. E ele começa dizendo para Abraão qual era a parte dele nessa aliança, qual era a parte dele nessa história. Antes da gente ler a respeito dessa parte, talvez você que assistiu o vídeo anterior, ou melhor, o vídeo em que eu falo sobre aliança de forma mais específica, você deve lembrar que o próprio Deus garantiu que cumpriria com os 2 lados da aliança, com as 2 partes da aliança. Ele se comprometeria em garantir as 2 partes. E aí talvez você esteja falando, Gi, você disse que o próprio Deus garantiria os 2 lados. Então como assim é a parte de Deus e a parte de Abraão? Vocês vão entender aqui ao longo da explanação que existe uma responsabilidade que Abraão deveria carregar. Existe algo que estava do lado de Abraão, que era a parte de Abraão na aliança. Mas até mesmo a parte de Abraão só poderia ser cumprida se Deus capacitasse Abraão e os seus descendentes para isso. Então nós não estamos entrando em contradição, tá bom? Então vamos lá à leitura. Deus falando a respeito da parte dele nessa aliança. Vamos ao versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Então imagina, Deus se manifesta, Deus está ali, a presença dele falando com Abraão. Gente, diante da presença de Deus, não existe outra reação a não ser se prostrar, porque com certeza há um entendimento claro de que nós não somos nada quando a presença de Deus se manifesta. Mas vocês vão ver que Deus vai pedir para Abraão mais do que um corpo prostrado, ele vai pedir um coração prostrado, mas nós vamos chegar lá. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Gente, se você assistiu os vídeos da aliança de Noé, depois a aliança de Deus com Abraão, você deve se lembrar da explicação de que a aliança em si é um tema progressivo ao longo da Bíblia. Cada vez que Deus se manifesta e faz um pacto com um ser humano, que ele intervém na história da humanidade, ele revela um pouco a mais a respeito do seu plano de reconciliação do coração do homem ao coração de Deus. Então, até esse ponto da história, o que nós sabemos? Nós sabemos que Deus não vai mais destruir a terra com água, dando a gente tempo de arrependimento, sendo longânimo, tendo compaixão e misericórdia, para que a semente pudesse vir pisar a cabeça da serpente. Para que Jesus, o próprio Deus, nascesse entre os homens, derrotasse o nosso inimigo e nos reconciliasse ao coração de Deus. Depois nós vimos em Abraão que Deus agrega mais informações. A partir de Abraão, Deus vai construir uma nação separada, vai dar a ele
descendentes numerosos, e desses descendentes virá o Messias, dessa nação separada nascerá Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens. Deus também já tinha falado para Abraão a respeito de uma terra específica. Deus deu a Abraão e aos seus descendentes um território, uma terra para que essa nação pudesse habitar. Nós já entendemos também que essa descendência numerosa que Deus diz que seria a descendência de Abraão não é apenas uma descendência natural, mas é sobretudo uma descendência espiritual. São aqueles que se tornariam filhos de Abraão por meio da fé, os filhos por meio da promessa, aqueles que tendo fé no único e verdadeiro Deus, assim como Abraão teve, então se tornam filhos de Deus. Aqueles que tendo fé em Cristo Jesus, assim como Abraão teve fé na semente, naquele que seria bênção para todas as nações, se tornam, portanto, filhos de Deus. Logo, filhos de Abraão, mediante a fé, mediante a promessa. Isso nós já entendemos até aqui, e Deus está reafirmando isso. Nós entendemos também que esse pedaço de terra prometido a Abraão e a sua descendência, muito mais do que apenas esse pedaço de terra finito, caído que existe aqui na nossa vida, Deus está já garantindo para Abraão a nova Jerusalém, a vida eterna, a cidade celestial, a cidade santa. Abraão mirava essa cidade celestial. Então Deus promete a toda a descendência de Abraão, a mim e a você, uma terra onde habitaremos com ele, uma nova Jerusalém. Isso que a Bíblia diz, darei como propriedade perpétua, é eterno porque diz respeito à nova Jerusalém, onde nós habitaremos para toda a eternidade. E gente, aqui eu queria frisar a ideia de que a nova Jerusalém ela é concreta. Geralmente quando a gente fala sobre vida eterna, a gente acaba tendo dentro do nosso ideal, do nosso imaginário, uma coisa muito... qual seria a palavra? Uma coisa muito platônica, uma coisa muito intangível, como se fossem várias alminhas, sabe, vagando em um espaço espiritual. Não, gente, quando a Bíblia fala sobre vida eterna, quando a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar, porque Cristo, o primogênito dos mortos, ele enfrentou a morte, venceu a morte, ressuscitou. E agora o Espírito de Cristo habita em mim, habita em você. O Espírito Santo habita em todos aqueles que têm fé, que creem em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. E assim como Jesus foi ressuscitado por esse Espírito, nós seremos ressuscitados por esse Espírito. E é real, nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo ressurreto, ou seja, um corpo que não tem as marcas da queda, um corpo distinto, mas um corpo é matéria. É isso que a gente precisa entender. Por conta de uma filosofia muito platônica, né, uma filosofia grega, assim, uma ideia de que a matéria ela é pecaminosa, a matéria não é boa. A gente cresceu com esse entendimento de que a vida eterna é algo muito intangível, como um espaço espiritual. Não, gente, a Bíblia não fala sobre isso. Essa não é a filosofia da palavra de Deus, essa não é a verdade. A verdade é que a vida eterna ela é concreta, ela é real, é um pedaço de terra sim, onde nós habitaremos, mas não o que a gente conhece. É claro que é algo muito superior, muito além do que a gente pode imaginar, mas é concreto, e a Bíblia chama isso de Nova Jerusalém. E a Bíblia diz em Apocalipse que a Nova Jerusalém virá dos céus. Ela irá pairar sobre a terra e viveremos com o nosso Senhor e no nosso Senhor para toda a eternidade em uma perfeita união. Que a Bíblia vai dizer que nós seremos amalgamados a esse Deus, estaremos tão unidos, tão conectados, com uma relação de intimidade tão profunda com esse Deus, que seremos um só com Ele. Então até aqui nós entendemos todas essas questões sobre aliança, mas Deus agora, falando ali com Abraão, se revelando a Abraão, ele vai agregar novidades. Lembra que eu falei que a aliança ela é progressiva? E essa aliança que ele está fazendo com Abraão é uma aliança eterna, e faz todo sentido, porque nós já entendemos que essa descendência de Abraão não é apenas uma descendência natural, mas sobretudo aqueles que têm fé em Cristo Jesus, que possuem um coração cheio de fé em Cristo Jesus. Entendemos
entendemos que a Canaã não é apenas esse território geográfico, essa localização geográfica aqui nessa terra, mas é uma sombra da Nova Jerusalém, onde habitaremos, onde todos os filhos de Abraão, onde todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus habitarão com o Senhor. Então, é lógico que é uma aliança eterna. Por quê? Porque a aliança é Deus se tornando Deus de um povo e esse povo se tornando povo exclusivo desse Deus. Eu e você fomos reconciliados ao coração de Deus através do sacrifício de Cristo naquela cruz. E essa reconciliação, ela é eterna. Jesus garantiu isso, nós fomos conectados a Deus, nós entendemos e recebemos o amor desse Deus, e a Bíblia diz que nada pode nos separar desse amor, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, nem a morte pode nos afastar do amor desse Deus. Nós ressuscitaremos e viveremos com Ele para todo o sempre. Então essa aliança, onde Deus se torna o Deus de um povo, e esse povo se torna povo exclusivo desse Deus, ela é eterna. Uma outra novidade que Deus coloca aqui, que vai cumprir, que vai realizar, porque lembra, essa é a parte de Deus. Deus está dizendo para Abraão o que ele ia fazer, qual era a parte dele. A novidade que Deus está agregando, acrescentando aqui, é que Abraão não seria apenas o pai de uma descendência numerosa, mas ele seria o pai de nações. Ou seja, da descendência de Abraão, gente, não seria formada apenas uma nação separada, mas seriam formadas nações no plural. Gente, nós sabemos que, de forma natural, seguindo o curso da história, a partir de Abraão, nós não temos tantas nações assim sendo formadas, certo? Nós temos aqueles que são os descendentes de Ismael, nós temos aqueles que vão ser da linhagem de Isaac, que vai dar origem aos judeus, mas nós não temos tantas nações, todas as nações tendo essa conexão biológica a Abraão. Aqui Deus está falando da linhagem espiritual. Deus está falando dos filhos da fé. Aqui, gente, está sendo agregado à aliança o aspecto internacional. Deus está revelando para Abraão, ou melhor, ampliando o nível de entendimento de Abraão a respeito daquilo que ele tinha dito em Gênesis 12, quando ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Por quê? Porque de Abraão, do povo de Israel, vai nascer o Messias, o próprio Deus entre os homens, o Deus encarnado, Jesus Cristo. O Deus que recebeu sobre ele a ira do Senhor, cumprindo assim com a justiça, entregando a vida por mim e por você, para que agora nós pudéssemos receber o perdão de Deus e dessa forma nos reconciliarmos ao coração do Senhor. Isso foi ofertado não só aos judeus, mas também a gregos. É isso que Paulo vai dizer, primeiro aos judeus e também aos gregos. Primeiro aos judeus e também aos gentios, ou seja, primeiro aqueles que são descendência natural de Abraão, mas também a todos aqueles que creram em Cristo Jesus e receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, gerados pelo próprio Deus. E aí, gente, a Bíblia vai dizer que uma vez que nós fomos gerados do próprio Deus, nós recebemos o nome desse Deus. Nós recebemos o nome da família, porque agora nós não somos mais meras criaturas, agora nós somos filhos de Deus. E todo filho recebe o nome do seu pai. Todo filho tem uma filiação, e a nossa filiação é o próprio Deus. Então pensa que agora o seu nome, ele tem um sobrenome novo, ele tem uma filiação muito importante, e essa filiação é o nome do próprio Deus, porque você agora é um filho de Deus por causa da sua fé, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, porque você crê naquilo que Cristo fez por você, porque você entende no seu espírito a obra que foi realizada naquela cruz, porque você crê que Ele vive porque ressuscitou e estende isso a você. Então agora você é um filho, e por ser filho de Deus, você agora recebe o nome da família. E dando a Abraão esse entendimento
entendimento de que ele seria o pai de nações, porque ele é o pai da fé, então toda nação, todo aquele que tem fé torna-se filho de Abraão. Ele precisa de um novo nome? O nome que ele tem não é mais o suficiente, não é mais correspondente à realidade dele. E então Deus aqui está mudando o nome de Abraão, que antes era pai exaltado, agora ele vai ser pai de nações. Gente, eu imagino que todas as vezes que alguém chamava Abraão, sabe? Abraão, vem aqui ver tal coisa. Abraão, Abraão, Abraão. Eu acredito que a mente dele, assim, trazia a memória, a aliança que Deus tinha com ele. Ele estava constantemente sendo lembrado daquilo que Deus havia prometido. Pai de nações. Imagina as pessoas chamando pai de nações, e ele lembrando, o Senhor me fará pai de nações. Eu tenho aqui um memorial, o meu nome é um memorial do que o Senhor está fazendo com a minha vida. Mas, assim como Deus acaba de comunicar a parte dele, ele vai comunicar também a parte de Abraão. Lembra que eu falei que tinha uma coisa que era a responsabilidade de Abraão e que o próprio Deus iria garantir que Abraão cumprisse com a sua parte, digamos assim, na aliança? Então vamos agora conhecer qual é a parte de Abraão nisso tudo. Para isso, vamos começar a ler o versículo 9. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gente, Deus então agora vai dizer claramente qual é a parte de Abraão. E a parte de Abraão consiste em guardar a aliança. O que aconteceu até aqui, gente? Ainda que Deus tenha feito um pacto de sangue com Abraão, ainda que Deus tenha permitido que Abraão vivenciasse tal experiência espiritual, Abraão saiu com a sua fé fortalecida, mas mesmo assim parece que não foi o bastante. Deus está agora, então, colocando um sinal para essa aliança. Deus estava estabelecendo algo que Abraão poderia olhar e constantemente se lembrar da aliança que ele tinha com Deus. É para isso que serve o sinal de qualquer aliança, para trazer a memória, para te lembrar algo que já foi estabelecido. Então isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. A circuncisão, ela é um sinal de algo que já aconteceu anteriormente. No capítulo 15, Abraão creu, ele teve fé naquilo que Deus estava prometendo, ele teve fé em Deus, e a Bíblia diz que isso lhe foi computado como justiça, lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão foi o que tornou ele justo diante de Deus, e não o ato da circuncisão. A circuncisão, ela é um reflexo disso, ela é uma marca física no corpo de algo que já era interno, de algo que já tinha acontecido dentro do coração de Abraão. Deus agora está orientando Abraão a ter uma marca física, uma marca visível, a ter praticamente no seu corpo um memorial da aliança que o próprio Deus havia feito com ele, a trazer à memória a fé que Abraão tinha. Gi, mas o que é a circuncisão? Gente, de forma muito simples, a circuncisão é um procedimento onde se retira o excesso de pele que existe no órgão reprodutor do homem, no órgão reprodutor masculino. Esse excesso de pele, ou melhor, essa pele, porque nem sempre é um excesso, mas essa pele que está no órgão do homem é chamado de prepúcio, e a retirada desse prepúcio é popularmente conhecido como circuncisão. Deus aqui está estabelecendo a circuncisão como um sinal da sua aliança. E por quê, gente? É uma coisa muito peculiar. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas
Por que tinha que ser a retirada de pele da região íntima do homem? Não parece uma coisa muito aleatória? Então vamos tentar entender um pouquinho o porquê que isso era feito. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que é muito curioso pensar que Abraão acabou, né, há 13 anos atrás, mas ele cometeu um pecado sexual, ele se deitou com alguém que ele não deveria ter se deitado, alguém que não era sua esposa, na tentativa de gerar um filho, queria fazer com que nascesse, ele não precisava usar os métodos, os artifícios humanos, ele não precisava ceder à cultura, né, ceder aquilo que o homem achava que era normal, que não tinha problema, ele não precisava quebrar um princípio, mas ele quebrou um princípio e se deitou com alguém que não deveria. É interessante Deus pedir para Abraão que ele faça uma marca no seu corpo nessa região. É como se Abraão pudesse agora, todas as vezes que ele olhasse, ele ia se lembrar que ele está comprometido com esse Deus e que esse Deus pede algo que se chama pureza, santidade, uma vida separada. Aqueles que pertencem a Deus não vivem como aqueles que não pertencem. Então, ainda que para o mundo, para os outros que estão diante de Deus, não haja problema dar os seus jeitos, ainda que esses jeitinhos quebrem princípios, para aqueles que estão em Deus, esse é um grande problema. Além disso, a genitália masculina, ela está completamente ligada a essa questão da procriação, da reprodução, é de onde vão vir os gametas. E a aliança de Deus com Abraão é sobre a formação de uma descendência. Então Deus está marcando Abraão justamente naquilo que está completamente relacionado a essa descendência. E essa descendência seria separada, seria distinta. Mas e a questão dos meninos, né? Por que esse sinal ele era só nos homens? É óbvio, gente, que não dá para você fazer circuncisão em uma mulher. Entendam o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer por que Deus escolheu um sinal que só dava para ser realizado no homem. E, gente, eu não consigo não pensar e não lembrar do casamento e a representação da figura masculina e da figura feminina dentro do casamento e dentro da mensagem profética, dentro da mensagem da história da redenção, daquilo que Deus tem para o seu povo. Quando a gente fala sobre o papel do homem e o papel da mulher, a gente precisa lembrar que o homem, ele representa Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo, né? Ele não é um Deus que deve ser adorado pela esposa, não é isso. Mas ele representa a figura do Cristo exercendo liderança sobre sua casa, sendo o cabeça. E essa liderança é uma liderança servil, como a de Cristo. Uma liderança que é capaz de entregar a própria vida para aproximar a esposa de Deus. É essa que é a liderança de um homem dentro do seu lar, um homem que ama a Deus e que caminha conforme a vontade do Senhor. Jesus morreu para que a noiva, para que a igreja fosse reconciliada ao coração de Deus. Esse é o propósito. É você ser capaz de se sacrificar para que a noiva se aproxime do Senhor, porque esse é o maior dos atos de amor. Então, pensando nessa representação, pensando que o homem representa Jesus e a mulher representa a noiva, eu acho que faz todo sentido que apenas o homem fosse ferido na sua carne. Porque Jesus foi ferido na sua carne, no seu corpo, foi marcado no corpo, para que a noiva não fosse. Jesus foi abandonado para que a noiva não fosse. Entende o que eu estou falando, gente? Jesus recebeu a ira que nos era devida. A ira que eu merecia receber. O castigo, a punição, a condenação eterna. A ira de Deus que deveria vir sobre mim por causa da minha realidade de natureza pecaminosa. Ele recebeu, o santo, o justo, recebeu a ira de Deus e foi ferido por minha causa, para que eu pudesse ser reconciliado ao coração de Deus. E é a morte desse Deus encarnado, é a morte de Jesus Cristo que me permite receber perdão, que me permite ser perdoada e, portanto, diante de Deus me tornar justa. E agora o coração que era completamente caído se torna um coração puro, porque foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, com o coração puro, cheio do Espírito Santo, eu posso viver
guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é conduzir a minha vida em pureza, é conduzir a minha vida em santidade. E eu só posso ser conduzido em pureza e em santidade porque existe um Espírito dentro de mim, que é o Espírito de Cristo, que realiza essa obra de santificação, me tornando cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. E ele só faz isso porque Jesus entregou a vida por mim. Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Só por causa disso, o meu coração se torna puro diante de Deus. E só por causa da obra dele é que o Espírito Santo agora pode habitar dentro de mim e me conduzir por um caminho de purificação, por um caminho de santidade. A circuncisão, ela deveria ser realizada no 8º dia de vida de um bebezinho do sexo masculino, obviamente. E existem várias curiosidades científicas para isso. O fato de no 8º dia a criança estar com um nível de vitamina K importante para cicatrização, um nível elevado. Deus é perfeito, ele faz tudo de um jeito muito perfeito, tudo converge para que seja perfeito, para que esteja alinhado ao coração do Pai. Mas o 8º dia na Bíblia ele está muito relacionado, ou melhor, o número 8 está muito relacionado a um novo começo. Quando a aliança te alcança, quando você é incluída nessa aliança, quando você se torna povo desse Deus, esse Deus se torna o teu Deus de forma pessoal, num relacionamento de intimidade, há um novo começo na sua vida. A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Nós morremos para o pecado e nascemos de novo e agora vivemos pelo Espírito, ou melhor, devemos viver pelo Espírito. Então, gente, não se confunda, a vida do cristão deve ser uma jornada de purificação, de santidade. A Bíblia vai nos dizer que o amor, ele provém de um coração puro. E o amor, gente, é o alvo de todo cristão. Se você tem dúvida de qual é a vontade de Deus para sua vida, a vontade de Deus é que você seja santo como Ele é santo. Porque só sendo santo como Ele é santo é que você vai conseguir cumprir com os principais mandamentos. Amar a Ele sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo. O amor provém de um coração puro. A vida de santidade é a vontade de Deus para mim e para você. Nós precisamos caminhar em santidade. Essa parte da aliança cabe a mim, cabe a você. É nosso papel, é a nossa parte nessa aliança. E talvez você pense, Gi, mas eu não consigo. E eu quero te encorajar. Você consegue, porque existe um Espírito vivo dentro de você. Existe um Espírito vivo dentro de mim, que é o Espírito do próprio Cristo. O que acontece é que muitas vezes nós não alimentamos o nosso espírito, não damos ouvidos a ele, caminhamos em cima do muro e achamos que tá tudo bem. Isso não é cristianismo real, gente. Alimente o seu espírito, conheça as escrituras sagradas, ore, fortaleça o teu espírito para que ele vença a batalha contra a sua carne. É contra a sua carne que ele batalha. Não se preocupe com Satanás, gente. Para ser bem sincero, ele foi vencido na cruz do Calvário. Ele foi derrotado. Jesus Cristo é Senhor, maior é o que está em nós. Pare de ter medo de Satanás. A sua batalha é contra a sua própria carne. Se concentre em uma vida de santidade. Gente, a circuncisão, ela tem a ver com purificação, com pureza. Porque lembra, Deus estabeleceria uma descendência, uma nação separada, não através da quebra de princípios, mas segundo o coração de Deus. Então, a circuncisão, ela está alinhada à purificação, a um coração santo, correto. Deus vai dizer para Abraão que isso deveria ser perpétuo, ou seja, isso deveria ser para sempre. E de fato, gente, até que o Messias viesse, até que Jesus operasse sua obra na cruz, os homens deveriam ser circuncidados.
deveriam apontar para aquilo que aconteceria na nova aliança. Isso era uma sombra da marca da purificação que aconteceria no nosso coração na nova aliança. É por isso que agora, com o sacrifício de Jesus tendo acontecido, com Jesus tendo pagado o preço pelos nossos pecados, tendo lavado e purificado o nosso coração com o seu sangue, nós não precisamos mais praticar a circuncisão na nossa carne, porque o nosso coração foi circuncidado. Lembra que eu falei para você que a circuncisão, ela é um sinal externo daquilo que acontece interiormente no coração. Abraão primeiro teve fé, depois veio o sinal da circuncisão. Nós a mesma coisa. Primeiro nós temos fé em Jesus Cristo. E uma vez que recebemos o perdão de Jesus que foi conquistado na cruz do Calvário, nós então vamos começar a trilhar uma vida de santidade. Não é o contrário. Se você que está me assistindo está esperando alcançar um nível de pureza, está esperando chegar num nível de santidade que te torne digno de ter a Deus, eu preciso te alertar que isso é uma mentira. Esse ensinamento é enganoso. Você nunca vai chegar lá sem o próprio Deus. Nós precisamos dele. Então, primeiro nós temos fé e vamos a ele, recebemos o perdão que ele já ofertou na cruz, reconhecemos os nossos erros em arrependimento e a partir desse novo nascimento espiritual, a partir desse novo nascimento em Jesus Cristo, vamos começar uma trilha, vamos começar uma jornada de santificação, jornada essa que só é possibilitada pelo próprio Espírito Santo, que agora, mediante a fé, habita em você e te conduz nessa jornada, operando em você uma obra que ele vai finalizar, te levando a um lugar de santidade, te levando a um lugar de ter um coração alinhado, completamente alinhado ao coração de Deus. Gente, a circuncisão, ela deveria ser praticada não só em Abraão e em seu filho Ismael, mas em toda a casa de Abraão, todos aqueles que nasceram ali na casa de Abraão, os filhos dos servos e assim por diante, sendo eles estrangeiros ou não, todos deveriam ser circuncidados se quisessem estar dentro da aliança. Caso contrário, eles quebrariam essa aliança e então seriam eliminados ali da aliança, né, do grupo de Abraão. Por que isso, gente? Porque a obra de Cristo, ela atinge a todos aqueles que têm fé. Todos aqueles que creem em Jesus se tornam, portanto, filhos de Deus. É por isso que a circuncisão ela era realizada tanto nos descendentes de Abraão quanto nos estrangeiros que integravam o grupo. Então, nós que não somos judeus, que não temos uma descendência biológica, não somos uma descendência natural de Abraão, mas somos filhos da fé, também temos um coração circuncidado. E o coração circuncidado é o coração que tem a lei de Deus escrita internamente, escrita no seu coração, escrita na sua mente. É uma mudança interna, não é externo, mas é o próprio Deus habitando em você através do Espírito Santo e, portanto, te possibilitando viver conforme o coração dele. Então, se você não tem vivido em santidade e não deseja viver, se o seu comportamento é um comportamento de total rebelião, onde não há o mínimo desejo pelas coisas de Deus, a mínima intenção ou vontade de estar alinhado à vontade de Deus, é porque lá dentro do seu coração existe uma incredulidade. É porque no fundo o seu coração não pertence a Deus, não existe fé aí dentro. Agora, se você comete erros, você cai, você erra, você peca, assim como eu, mas não porque você deseja, mas por causa das suas fraquezas, porque você está em um processo. O processo envolve algumas quedas, envolve erros. Você vai falhar, assim como Abraão está falhando, a gente está vendo aqui na história, ele falha em vários momentos. Isso é diferente. Isso significa que o seu coração ainda está imaturo em algumas áreas e Deus vai amadurecer esse coração. Ele vai continuar o processo. Isso é diferente de um coração completamente em rebelião. Entende?
Então, os seus atos, a forma como você vive, as suas vontades, os seus desejos, eles dizem sobre um estado interno. Então, não adianta você mudar o comportamento externo se você não mudar o coração. É preciso primeiro nascer de novo, é preciso mudar o coração. E se você se identifica no primeiro caso, Gi, eu sou essa pessoa que está em total rebelião. Mas se nesse momento você identificou isso, e isso te trouxe uma tristeza, isso te doeu, você não quer mais isso para sua vida, os seus olhos se abriram e você quer que isso mude, você quer ter um coração circuncidado. Então apenas se arrependa, faça uma oração, confesse isso a Deus. Fale a Ele cada um dos seus pecados, abra, seja vulnerável, se entregue por completo, receba o perdão dEle. E creia que o Espírito Santo vai começar uma obra na sua vida e corresponda àquilo que o Espírito Santo vai te impulsionar. Quando ele gerar em você sede pela palavra, vá à palavra. Quando ele te gerar em você um desejo pela oração, ou não um desejo, mas o entendimento de que é necessário, vá à oração, busque por esse Deus, corresponda àquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de você. E agora, depois que Deus disse a Abraão qual era a parte dele nessa aliança, Deus vai falar um pouquinho a respeito de como é o seu agir, de como ele vai cumprir com tudo isso, como é a forma que Deus trabalha. Para isso, vamos ler o versículo 15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Veja, gente, Deus está incluindo Sara na aliança. Ela não está de fora porque ela não participa da circuncisão. Ela não participa da circuncisão porque, como mulher, ela representa a noiva. E a noiva foi poupada do ferimento. A noiva foi poupada do abandono. Porque o noivo, Jesus Cristo, passou pela dor, passou pelo sofrimento, recebeu a ira de Deus, foi abandonado pelo próprio Deus em nosso lugar para que nós não fôssemos. Mas a mulher, ela está incluída no plano de Deus. Veja, Deus faz questão de dizer para Abraão: Abraão, eu vou gerar um descendente, eu vou gerar o herdeiro, o filho da promessa virá, mas ele virá de Sara, que é a sua mulher. Que isso fique bem claro, Deus age dentro dos seus princípios, Deus ama a família, Ele criou a família e Ele inclui a mulher, Ele criou a mulher é amada, ela é valorosa diante de Deus e ela é incluída na aliança. Versículo 17. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Gente, Abraão aqui ele vai rir diante dessa situação. A Bíblia diz que Abraão nunca deixou de ter fé, nunca deixou de acreditar. Ele realmente acreditava que Deus tinha poder o suficiente para fazer aquilo que estava prometendo. O que a Bíblia nos ensina lá em Romanos capítulo 4 é que Abraão aqui está reconhecendo as circunstâncias. Abraão reconhecia que as circunstâncias eram completamente absurdas, que aquela promessa era praticamente improvável aos olhos humanos. Ele está rindo porque ele está reconhecendo o cenário e entendendo o que ele viveria em Deus, quão grandioso seria aquilo que ele viveria, e ele vai rir diante dessa situação. E diante do riso de Abraão, um riso, eu acho que um riso meio que de desespero, reconhecendo aquela realidade e a forma como Deus agiria, Deus vai responder a ele no versículo 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Gente, Deus dá ao nome do filho da promessa o nome de Isaque. Isaque significa riso. A gente vai falar mais a respeito do riso no próximo vídeo também. Mas, gente,
o senso de humor de Deus, ele é muito particular. Abraão está rindo da situação. Meu Deus do céu, eu com 100 anos, quase 100 anos, minha esposa, né, tipo, com uma idade super avançada, a gente vai ter um filho. Abraão está rindo daquilo que Deus iria fazer, contrariando todos os princípios humanos, todo o entendimento humano, mostrando que ele é o Todo-Poderoso, e o filho chamaria riso. Deus tem um senso de humor diferenciado. Então ele fala, sim, é isso mesmo que vai acontecer. É a sua mulher que vai ter um filho e ele ainda vai se chamar Riso, tá? Ele vai se chamar Isaac, que é para você lembrar sempre do que eu sou capaz de fazer e da alegria que esse Deus nos proporciona com os seus grandes feitos. Mas veja, Abraão, como um pai amoroso, está sentindo a dor por Ismael. Ele se preocupa e ele intercede por Ismael. E Deus, como um Deus cheio de compaixão, ele responde a esse pedido, a esse clamor desse pai. E ele responde no versículo 20. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, e o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Gente, Deus vai responder ao pedido, à intercessão de Abraão ali pelo seu filho Ismael. Deus vai se lembrar de Ismael, vai também formar a partir dele uma grande nação, uma grande descendência, e Deus vai estar com Ismael. Isso é muito especial. Quando Abraão fala para Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro, a Bíblia, no original hebraico, diz que, na verdade, Abraão está pedindo para que Deus não saia da vida de Ismael, para que Ismael possa continuar vivendo com Deus. Abraão está preocupado porque ele sabe que tudo que nós precisamos é da presença de Deus, é de um relacionamento com esse Senhor. E se Deus vai estabelecer a aliança com Isaac, com o filho da promessa, então Ismael ficará de fora da aliança, Ismael ficará sem esse Deus. Entende a dor desse pai? E Deus aqui, em seu infinito amor, com a sua compaixão, ele responde a Abraão dizendo que ele não vai se esquecer de Ismael, que ele tem planos também para a vida de Ismael. Ainda que não seja a aliança, porque a aliança Deus vai fazer de uma forma diferente. O filho da aliança, ele precisava ser um filho gerado de forma milagrosa, de forma sobrenatural, porque apontava para Jesus Cristo. Mas não significa que Ismael vai ser esquecido por Deus, muito pelo contrário. E aqui, gente, fica algo especial. Nenhuma vida é vã para Deus. Toda a vida tem um propósito. Lembre-se, nós seres humanos não sabemos fazer filho. Essa é a bem da verdade. Nós temos um material gamético que nós contribuímos, que nós lançamos para que a vida possa existir. Só que a vida ela só vem à tona se Deus quiser, se Deus soprar o fôlego de vida, se o autor da vida permitir. Então toda a vida, seja ela qual for, ainda que tenha vindo de um contexto muito difícil, ainda que tenha sido fruto de uma situação muito dolorosa, se essa vida veio à tona é porque Deus desejou que essa vida acontecesse e Deus tem planos para ela. Então Deus amou Ismael e ele tinha planos para ele. E então, Deus, depois de falar tantas coisas tão especiais, ele vai se retirar, ele vai sair ali diante de Abraão, e a gente tem agora Abraão reagindo a tudo isso no versículo 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Depois de tudo que Deus falou, Abraão vai responder aquilo que Deus estava lhe falando com uma total, integral e imediata obediência. Ele vai praticar a circuncisão em toda a sua comunidade, inclusive nele e no seu filho Ismael. Gente, eu preciso que você entenda a proporção dessa obediência, tá? Nós estamos falando de um tempo onde não existia
todo um entendimento cirúrgico como se entende hoje, que é um procedimento muito mais simples hoje em dia, a circuncisão. Nós estamos falando de um grupo nômade que está peregrinando pelo deserto, por uma terra, eles são estrangeiros nessa terra. Os povos que habitam essa região são povos que muito provavelmente não estavam tão satisfeitos com Abraão por ali, né, usando dos seus recursos. E então Abraão vai simplesmente fazer a circuncisão de todos os homens do seu grupo. Entende o que isso significa? Esses homens iam ficar pelo menos aí uma semana debilitados, sem conseguir se defender, porque naquela época, gente, era necessário que os homens defendessem fisicamente aquele grupo, porque eles poderiam ser atacados a qualquer momento, entende? Então, o fato de Abraão sair dessa conversa de Deus e imediatamente obedecer ao que Deus tinha dito, exatamente como Deus disse, fazendo a circuncisão em todos os homens do grupo, é um ato de muita fé. É um ato de total entrega. Gente, Abraão estava colocando o seu órgão íntimo, algo que nós sabemos que para o homem tem um apelo muito forte. A genitália masculina tem muito a ver com a identidade do homem, a masculinidade do homem. Abraão está simplesmente obedecendo a algo que Deus disse, que coloca aquilo que é a firmeza, a masculinidade do homem diante de um procedimento em que ele vai se sentir completamente vulnerável, exposto, e que depois desse procedimento ele vai precisar se recuperar. E durante essa recuperação, todos os homens estavam completamente vulneráveis, sem a capacidade de defenderem as próprias vidas. Isso é uma entrega total. Isso é se entregar por completo e confiar que a sua proteção e a sua segurança é esse Deus. É estar totalmente vulnerável e entregue nas mãos desse Senhor. E hoje, com esse vídeo, eu creio que Deus está nos fazendo esse convite. Está nos chamando para estarmos completamente vulneráveis diante dele. Deus nos pede para que o nosso coração seja circuncidado, ou seja, completamente entregue aos pés do Senhor. Deus está nos convidando para uma vida de santidade, de purificação, e para isso é necessário ter a coragem de se tornar completamente vulnerável diante de Deus e de se entregar por completo. E aí, você está disposto?